Alguém gostaria de fazer uma recapitulação da semana passada? Ou podemos continuar o texto daqui? Ixi, deixa eu me lembrar, ó, já tinha esquecido também. Ah, sim, lembrei. Ele tá na parte daquele, daquele senhor mais velho que ele estava em um encontro onde começou estava com músicas mais sensuais e vários espíritos envolvendo os encarnados. E a pessoa mais velha acabou com uma maior sensibilidade, ele entrou em teve um choque ali e ele entrou em uma espécie de um desmaio. Hum, E aí começou toda a movimentação. Aí parou nessa parte. Tudo bem. Algum voluntário para ler? Eu posso ler então. Então, vamos lá. Estava sem saber exatamente por que estávamos ali, e levei essa dúvida a Miramês, que me respondeu prestativo. Estamos aqui em serviço de informação. Nós estamos procurando ambientes que possam nos fornecer assuntos que sirvam de exemplo para os encarnados, para que eles tomem cuidados especiais em tais ou quais lugares. É preciso saber que a lei de afinidade é universal e é pelo pensamento que mudamos nossos sentimentos, que atraímos as companhias que nos cercam e nos ajudam naquilo que desejamos, seja de natureza elevada ou inferior. Além disso, o irmão escolhido para o serviço de desdobramento desta noite mora aqui, sendo que hoje ele se encontra em condições bem difíceis para nos atender como desejávamos. O ambiente de festa alterou suas condições sentimentais. Fiquei satisfeito por saber que em qualquer lugar podemos operar no bom sentido, escolhendo casos elucidativos para a nossa educação espiritual. Já era tarde da noite e alguns participantes da festa, exalando álcool, ressonavam em cadeiras confortáveis. Outros continuavam dançando, mas sem aquele entusiasmo de antes. É bom lembrar que ali se estava festejando um casamento, cujos noivos estavam em preparo para a sua noite nupcial. O nosso candidato, que vamos passar a chamar de 30, estava lendo, recostado em grandes travesseiros em seu quarto, esforçando-se por fugir à influência do ambiente. Em dado momento, surgiu em seus pensamentos ainda desordenados o par de recém-casados. E ele, como não cortava imediatamente as ideias, permitiu que elas tomassem corpos, crescessem e passassem a dominar a sua mente. Ele largou de lado o livro que folheava e deu continuidade aos pensamentos inferiores, visualizando situações que não lhe diziam respeito. Interessante essa parte, né? Quando ele fala que, é, quando falou né, que surgiu o pensamento, e aí coloca aqui, e ele, como não cortava imediatamente as ideias, permitiu que elas tomassem corpo. Olha, tem esse ponto assim, como ele, como ele não cortava, ela ganhou o corpo. Então é bem a questão do vigiar, né? O vigiar é o momento que surge, ou seja, não deixa ela se expandir, ela tomar essa intensidade, entrando em sintonia com correntes de pensamento, entrando em sintonia com vivências do passado, e aquilo vai tomando corpo, começa por ressonância, atrair espíritos que gostam, né, daquele pensamento, e então essa introspecção, né, você está inspecionando internamente, é algo bem importante. É, e
vale a pena ressaltar a velocidade com que isso ocorre, porque não é aquela situação que você fica pensando numa coisa e vai construindo uma ideia. É imediato. No momento que você se liga naquilo, imediatamente aquilo surge dentro de você. E esse é um dos motivos, né, das explosões, né, que nós temos durante o dia, né, que a gente perde a calma, perde a paciência do nada, é porque isso é muito rápido. Então, a importância, né, do vigiar se torna mais imperativa ainda, porque da mesma forma que rapidamente esses sentimentos, esses pensamentos surgem, são resgatados do nosso íntimo, a gente começa a idioplastizar tudo isso. Então, se a gente se demora nisso, a gente não só está pensando, como a gente está construindo não só as imagens, mas emitindo aquele tipo de vibração daquela forma. E a gente atinge os outros mesmo sem perceber. Então, acho que vale muito a pena a gente ter atenção a isso. A rapidez com que esse processo se instala é praticamente instantâneo. Pensou, criou. No momento que a gente começa a criar, a gente pode estar prejudicando alguém ao nosso lado. Isso aí. Isso é muito importante. O meu pai, ele falava sempre assim, andando de carro, tá? E eu sempre gostei de correr muito. E o problema não é você. O problema é você, se você quer andar nessa coisa, se quer se fuder, se lascar, que se lasca. Mas e o outro? Então, a gente nesse trabalho, a gente tem que estar muito consciente da nossa responsabilidade. Então, esse horário vigiar, para nós, no nosso caso aqui, ele é mais importante ainda. Porque ao conectarmos, fazendo esse trabalho com o mundo maior, a gente pede o mundo maior para nos acompanhar. E se a gente vacila, a gente leva um punhado de gente junto. Então, esse horário vigiar não é só a gente, pela gente, é pelo outro, é pelo próximo, é para as pessoas que a gente está orando. Aqui e do outro lado, a gente não sabe nem as nossas energias, vão a vários orbes. Então, a gente tem que ter muita consciência desse caminho aí, para não atingir a pessoa do lado. Né? Porque não é só a gente mais. Esse negócio de responsabilidade é uma coisa muito séria. Eu falei uma vez aqui sobre o voluntariado, né? Até aqui que você teve a escolha de vir ou não vir. Você é voluntário. Você quer vir? Você aceitou o compromisso? Agora é responsabilidade. Então, manter a nossa vibração com o mais alto e estar atento o tempo todo é muito importante. Porque muitos precisam da gente. Muitos. Continuemos, né? E só esse ponto, o Silvio colocou uma parte tão legal sobre a ideoplastia. Gente, isso é muito, muito rico, porque realmente no momento em que a gente pensa aquela estrutura, né, também chamada de forma-pensamento em alguns meios, ela se forma e ela tem todo um tempo de vida, né? Em que sentido um tempo de vida? No momento que ela é criada, ela não se desfaz facilmente, né? É como se você ingerisse um alimento, ele passa por um processo orgânico até ele ser exteriorizado pelo organismo. No momento que se cria, ele tem ali, entra em uma dinâmica do corpo energético. Então, e aquele elemento passa a continuar vibrando, atraindo, irradiando, e se vai sendo alimentado, né, então tem determinados pensamentos que constantemente a pessoa volta e fica sendo realimentado, ele vai criando realmente um fulcro ali, conectando com vários campos mentais, aonde ele vai sendo alimentado. Então é esse processo que a gente vai vigiando e vai cortando, e porque ele desaparece por conta própria. O ponto é não alimentar. Então, à medida que não vai alimentando, ele começa a se enfraquecer. E esse processo que ele
começou a pensar nos noivos e entrou em ressonância, é um ponto porque veio o pensamento, né? Então ele começou a vibrar, aí começou a ativar, eu sempre coloco as ideias dos diapasões, né? Vibrou, aí ele tem diapasões internos da sua estrutura que começou a vibrar também. Então, um dos pontos que tem que desenvolver é esse vigiar, que você separa e corta logo. E com a reforma íntima, vai tirando esses diapasões mais densos, né? Então, pela reforma íntima, cada vez mais você não tem. Então, vem essas frequências, nem entra em ressonância interna. Aqui a gente está nessa escola ainda, então a gente está cheio desses diapasões, aí que entra a importância do vigiar. Então, começou a ativar, se para, e pela reforma íntima vai tirando esses diapasões mais densos. É só uma reflexão ainda nessa parte. Só rapidinho, tem uma analogia que não foi nem no meio espírita que me passaram, não. Acho que foi num livro budista, né, que essa coisa da atração, né, ele usou o exemplo, mais ou menos, do campo magnético, de um ímã e da limalha de ferro. Toda vez que se aproximar a limalha de ferro do ímã, eles vão se unir. E você só quebra isso se você afastar e não deixar mais um chegar perto do outro. Então a vigilância está nisso também, porque certas inferioridades que a gente tem, a gente não extermina elas. A gente compreende que a gente não tem que mais vibrar naquela situação, mas elas não deixam de existir. Então, mesmo a gente já crescendo, aprendendo, se a gente se aproximar do ímã, a gente vai se atrair novamente. Então, a nossa vigilância está justamente nesse ponto. Saber que determinada vibração, determinada atração não pode mais fazer parte da nossa vida. Então, a gente não tem que se aproximar dela, porque destruí-la, exterminá-la da nossa existência, talvez seja uma tarefa muito fora das nossas condições. Legal demais. Então, vou dar um prosseguimento aqui, gente. Surgiu, então, ao seu lado, antigo inimigo, que sempre procurava oportunidades para mais uma vingança, e sugeriu mentalmente ao 30 a leitura de um livro pornográfico, que o candidato ao desdobramento guardava consigo e mostrava fotografias semelhantes às suas fantasias mentais. Alimalha aí perto dele. Olha, tá aí mesmo. Olha o exemplo do Silvio aí, ó. Ele antecipou a leitura. Em pouco tempo, ele já não apresentava mais condições para o aprendizado programado e, adormecendo, logo partia em espírito para outros sítios, atraídos por sentimentos análogos aos que apresentava. Nada mais restando a fazer, e para completar nosso aprendizado, passamos a desfechar perguntas em Miramês. Fui o primeiro a perguntar sobre coisas que me intrigavam. Por que não foi dada assistência ao 30, que já se encontrava recolhido com boas intenções para um contato mais direto com o mundo espiritual? Ele foi inspirado a recolher-se, lendo obras dignificantes, mensagens que o ajudassem a formar um ambiente sadio, facilitando assim a sua saída astral. Porém, alguém lhe sugeriu outro livro, com figuras de sexo desvirtuado, instigando a sua mente ainda em desequilíbrio a essas intenções. Foi onde se abriu uma brecha para o espírito que o espreita há muito tempo e que, se ele não tiver muito cuidado, acabará prejudicando as suas promessas para com o bem. Esta residência que me parece ser digna de respeito, como pode ser invadida por tamanha algazarra de espíritos inferiores, com ideias fixas somente no sexo? E os guias da casa? E os espíritos superiores? Residência aprazível no aspecto físico não quer dizer que atrai espíritos superiores para o seu convívio.
O eixo de um lar são os pais. Se eles estão moralmente desequilibrados, abrem as portas para as trevas, e essas passam a dominar a sequência de todas as suas atitudes inferiores. Viste o requinte do salão, as bebidas e a penumbra. Essas são as primeiras ideias estimuladas pelos espíritos sensuais. Em diversão, quem quer esconder o que faz, não está fazendo a coisa certa. Além disso, não houve tempo da sua parte de verificar o resto da família, o que eles estavam fazendo. Não há erro na lei de atração. A sintonia é um fato universal em todos os quadrantes da criação de Deus. Os guias da casa se retiraram por não terem sido convidados. O convite aqui não se refere às coisas escritas ou faladas, mas a atos. Ismael, aqui vale a pena uma parada, porque é um ponto que às vezes não é muito compreendido, não só dentro do espiritismo, né, em qualquer religião. Que aquelas pessoas que acham que frequentar os cultos, rezar, exime ela de qualquer tentação, de qualquer influência, de qualquer... E aqui ele demonstra bem o respeito que a espiritualidade tem. Se você escolhe seu caminho, por mais errado que seja, eles não vão impedir. E nem vão impedir que aqueles com que você sintoniza se aproximem de você. Porque isso ia ferir o livre-arbítrio e a liberdade que eles acham que todo mundo tem que ter. Cada um tem que ser responsabilizado pelas suas escolhas. Então, mesmo eles sabendo aonde aquilo vai dar, eles não interferem a partir de um determinado momento se a escolha é de cada um. O sexo é um assunto muito frequente em livros espíritas, porque é uma das influências mais fortes para desequilíbrio. E a gente, em algum momento, vai chegar no próprio livro do Francisco, um momento em que ele vai ser tentado com sexo. E ele tem uma atitude que, para alguns, pode parecer desesperada, né, para se livrar da situação, mas que, se bem analisada profundamente, é fantástico o que ele faz. Mas para não dar spoiler do outro livro. Não, mas pode dar spoiler, Silvio. Né? Então, isso é muito importante. Daquilo tudo que a gente falou, da atração, do pensamento, e ter essa plena consciência. Por mais integrados, a gente pode estar aqui na reunião agora, se a gente sair para ir na cozinha e der uma topada na cadeira e soltar um palavrão, a gente já vai... A espiritualidade toda que está com a gente vai continuar com a gente, mas a gente já vai trazer para junto uma outra meia dúzia de espíritos que se sintonizou com aquilo e vai se aproximar. E eles vão deixar que eles cheguem, eles não vão impedir que eles cheguem. Porque a proteção, isso é muito utilizado no meio do trabalho, mas no dia a dia, eles não impedem que aquilo que você chama chegue até você, não. Durante o trabalho, tudo bem, porque senão vai atrapalhar o trabalho, do qual eles coordenam, eles fazem as vibrações, a sintonia para que tudo ocorra. Mas no dia a dia, não adianta a gente se apegar a Maria, José, Jesus, Francisco e estar com um pensamento totalmente desintonizado, não, que eles vão estar ali, mas eles não vão impedir que os outros cheguem perto da gente, não. Aí a gente repete a história do imã e da limalha. Chegou perto, a gente junta. E Silvio, deixa eu só fechar aí, eu vou dar um spoiler, porque eu acho que é importante ter os espíritos que estão aqui. Quando o Francisco teve a tentação, ele se jogou em um barril de água gelada. Então, um banho de água gelada pode ser uma boa para cortar pensamentos. Essas ideias que podem dar aquela cortada. E só nesse ponto tão importante, a questão que no mundo espiritual tem duas questões que são
pétreas, né? Uma é a sintonia, tudo é processo de ressonância no plano espiritual, e o outro é o livre-arbítrio. Os mentores vão chegar assim, eles não... Se a pessoa ela tá na sintonia, eles respeitam, né? Tem o livre-arbítrio. E nessa parte teve um ponto que eu achei tão bacana também, porque o Miramês, ele falou assim, ele foi inspirado a recolher-se, lendo obras dignificantes. Porém, alguém lhe sugeriu um outro livro, e ele acabou aceitando. Então, houve aquela intuição, houve toda aquela vontade dos mentores que deu, né, que tentou fornecer ideias que o levasse para outro caminho. E aí eu me lembrei do livro do Paulo Estevão, porque Paulo, no momento que ele estava decidido a fazer o martírio de Estevão, ele foi ainda 3 vezes, 3 pessoas aconselharam ele a não fazer isso. Uma era a noiva, que era inclusive irmã do Estevão, só que ela não sabia ainda que o Estevão, né, porque tem toda uma história, o Estevão estava com outro nome. Ela tentou convencer ele a não fazer aquilo, embora ela não sabia ainda quem era, né, mesmo isso ela tentou. Quer dizer, primeiro foi o Gamaliel, que era o sábio, que ele tinha tanto respeito, que inclusive foi que depois deu os capiros de Jesus. Então o Gamaliel falou assim, olha, não faça isso. Depois veio a noiva e teve uma terceira que eu esqueci quem foi, mas tentaram, né, colocar, mas mesmo assim ele seguiu pelo outro caminho. E então esse é um ponto também que eu queria compartilhar aqui. Então, o livre-arbítrio, e o que a gente alimenta, né, que vocês falaram aí, que tipo de pensamento a gente alimenta. Agora é interessante, como ele estava em boas leituras e desvirtuou de repente. Quer dizer, a tentação está ali, né? Só não pode dar brecha. Agora, gente, é uma coisa tão interessante, né? O que a gente colhe, o que a gente planta. Então a gente tem que estar sempre atento ao que a gente está plantando. Que tipo de pensamento estamos plantando a gente, né? Que tipo de coisa a gente está fazendo, que tipo de atitude que a gente está tendo, que está elevando nossos pensamentos, as nossas vibrações, né? Estarmos atentos. Que a espiritualidade vai respeitar o nosso livre-arbítrio.